Doutor, recebi medidas protetivas. Significa que vou ser condenado? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Kunkowski e no vídeo de hoje trago essa questão. Fique até o final, não perca de forma alguma, que aqui é utilidade pública. Então vamos lá. Essa questão ela tem sido feita de forma recorrente. Então é necessário aqui, para respondê-la, nós diferenciarmos as medidas protetivas do processo criminal. Venho trabalhando esse conceito há muito tempo porque vejo a necessidade de um esclarecimento a fim de que todos possamos entender a diferença entre as medidas protetivas e o processo penal. Então, as medidas protetivas, elas hoje, atualmente, há uma tendência em concebê-las como tutelas de urgência satisfativa. Então, são providências emergenciais que buscam proteger a mulher que se declara vítima de violência doméstica, perfeito? E as medidas protetivas não podem ser comparadas ao processo criminal. Isso porque as medidas protetivas, elas não têm uma denúncia formalizada pelo Ministério Público. E além disso, o homem submetido às medidas protetivas, ele não pode ser ao final delas condenado nem absolvido. Então aqui eu já trilho o caminho para uma resposta. Aqueles que receberam intimação de medidas protetivas contendo restrições de proibição de contato, de aproximação, de afastamento do lar. Calma, isso não significa que você será investigado, tampouco processado e ao final condenado. São mundos diferentes. É evidente que, geralmente, quando uma suposta vítima pede medidas protetivas, ela informa naquele documento, principalmente no boletim de ocorrência, um fato que geralmente corresponde a um tipo penal. Então, geralmente, a protetiva ela vem acompanhada de um inquérito policial, uma vez que o que a suposta vítima relatou para pedir as medidas protetivas corresponde a um tipo penal e, por constituir um tipo penal, geralmente abre-se uma investigação para apurar se aquela conduta que a suposta vítima relatou é ou não criminal. Perfeito? Então vamos avançar. Há situações em que o fato que a suposta vítima relatou é um crime de ação penal pública condicionada. Hoje, com as inúmeras alterações na Lei Maria da Penha, nós percebemos que a maioria dos crimes de ação penal pública condicionada à representação se transformaram em ação pública incondicionada. Aconteceu isso com a ameaça, por exemplo. Antigamente, antes de outubro, dia 9 de outubro do ano passado, por meio da Lei 14.994, a partir desse momento, o crime de ameaça passou de ação condicionada para incondicionada. E o único crime hoje previsto ali, mais enviesado para a Lei Maria da Penha, é o de perseguição, que continua sendo de ação pública condicionada à representação. Perfeito? Feitas essas observações, aqui a gente vai prosseguir. Então, ser intimado de medidas protetivas não significa que o homem assine um decreto condenatório, não significa que o homem será condenado. Mas é importante observarmos, que eu sempre costumo dizer, que onde há fumaça, há fogo. O que eu quero dizer é que onde há uma protetiva, haverá necessariamente ao menos uma investigação criminal. Então isso é muito importante. Então você, homem, que recebeu uma medida protetiva, foi intimado, fique atento que geralmente essa medida protetiva ela vai dar ensejo a uma investigação criminal. Então é importante fazer a sua defesa nas medidas protetivas e ficar de olho aberto para que você se defenda também no inquérito policial, que, se não foi instaurado, em breve o será. E além disso, é óbvio que a existência de um inquérito policial ela chama atenção porque ela pode evoluir, né? Ela pode parar no meio do caminho com um arquivamento, mas ela pode também se transformar numa ação criminal. Então é importantíssimo aqui o advogado, o homem intimado, constituir um advogado especializado para não só elaborar essa defesa nas protetivas, mas e principalmente
acompanhar esse inquérito policial, preparar o investigado para as perguntas, para o que vai falar, como se comportar, o que não dizer também. Isso é muito importante, essa é a função do advogado especializado. Prosseguindo, então, chegamos a uma conclusão de que ser intimado de medidas protetivas não significa que você será, ao final, condenado, uma vez que não se tem ali essa certeza de um inquérito e não se tem certeza de um processo criminal. Mas é muito importante ficar atento que toda a protetiva, atualmente, ela abre espaço para um inquérito policial e esse inquérito ele pode evoluir, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres.